Boa tarde, hoje vamos começar mais uma live nessa terça-feira sobre quando o corpo fala. Por que eu escolhi esse tema? Opa, não sei o que aconteceu aqui. Bom, porque o meu corpo falou várias vezes comigo antes de eu fazer a transição de carreira e claro que eu não tinha a menor ideia que eles estavam falando comigo. Depois, ele falou assim, quando eu estava fazendo a transição, a semana passada, e eu aprendi o quê? A ouvir o meu corpo. Para que a gente consiga sempre avançar. Para que nós tenhamos prosperidade em todas as áreas. Porque como eu estou cansada de falar aqui, prosperidade não é só financeira. E se você não tem saúde física, mental, emocional, como que você vai conseguir atingir os seus objetivos? Como você vai viver um bom relacionamento? Como você vai construir uma carreira legal? Como que você vai fazer mais dinheiro? Então, por isso essa live. Uma das coisas que eu aprendi antes de fazer a transição de carreira foi exatamente isso. Ouvir o meu corpo. Por quê? Eu ficava muito irritada, muito estressada. Eu cheguei a ter psoríase aqui no dedo. Eu ia nos melhores médicos, nada funcionava. Quando eu fiz a transição de carreira, sumiu, sem eu passar nada no meu dedo, acabou. Outro exemplo, eu tinha muita dor nesse ombro aqui, mas muita dor. Ela vinha até o punho. Fui em todos os especialistas de mão, fui em tudo que vocês imaginam. Acupuntura, fisioterapia, daí eu cansava, voltava de novo, porque ninguém resolvia. Eu podia ficar um mês na praia, sem mexer no computador, sem mexer no celular, que doía demais. Era como se estivesse arrancando os meus nervos. E um dia eu estava num treinamento com uma fisioterapeuta que ela tem também essa parte que entende mais o corpo, não só aquela parte da fisioterapia, mas entende muito a mentalidade. Ela me fez uma pergunta na hora do almoço, porque a gente estava num treinamento de marketing digital, mas por que surgia essa dor? O que você estava fazendo quando essa dor surgia? Ela me perguntou isso, eu falei, eu estava trabalhando, fazendo prestação de contas, eu trabalhava na área financeira, eu estava muito cansada, era sempre muito estressante, tinham coisas que não eram legais, que atingiam muito os meus valores, e você carregava muito peso. Não estou falando peso não é o que a gente carrega na academia, você carregava muito peso, um peso que não era seu, e isso sobrecarregou seu ombro. E tinha coisas, pelo celular, tá ligado com um dos pais. Na época, eu cheguei até a trocar. Foi o motivo de eu ter trocado, na época, por um carro automático, porque até isso falou, tenta ter um carro automático, você não vai forçar tanto. E nada resolvia. Quando eu fiz essa transição de carreira, depois que eu conversei com ela, hoje eu fico o dia inteiro no computador, mexo muito no celular. Eu não tenho mais essa dor. Sumiu. Então, preste atenção no seu corpo, o que ele está dizendo. E é por isso que eu fiz toda essa introdução para a gente começar a trabalhar juntos, ok? Então, o que o seu corpo anda gritando? Qual é o peso? Tá doendo as costas? Tá doendo o ombro? Tá doendo os punhos? Eu já fiz muita constelação familiar de criança, que óbvio que a mãe procurou um médico, a criança estava fazendo tratamento com fisioterapeuta, tudo direitinho. Não estou falando para ninguém deixar de procurar um médico. Por favor, não façam isso. Eu também procurei. Todo mundo que faz constelação familiar comigo procura, porque eu recomendo fortemente isso, tá? Mas é preciso a gente também olhar para outra parte. Então, como eu faço muito de criança, que às vezes presenciam coisas que não são legais, os pais,
elas começam a ter problema no punho, no joelho, de flexibilidade, elas têm vários problemas de saúde que isso não só a fisioterapia ou um ortopedista resolve. E aí as mães me procuram porque sabem que eu já lidei com criança e eu faço não só constelação familiar como o Reiki. Então, a primeira pergunta que você precisa se responder agora no seu caderno é: qual é a área do seu corpo, né, a parte do seu corpo que mais afeta? Estômago, intestino, garganta. Muitas, já fiz constelação também com pessoas que tiveram tumor aqui, de não falar as coisas, que tem vontade, que tem muita gente que tem problema aqui, peso, joelho, coluna, aonde dói? Essa é a primeira pergunta que você precisa falar. Qual é o sinal do seu corpo que agora que você já está aqui, mais fala com você hoje? Tá? O que você não falou e o seu corpo falou por você? Vou dar outro exemplo, recente até. Na sexta-feira, eu tava no pet shop, que minha cachorrinha ia fazer uma cirurgia, e não a veterinária dela, nem a equipe que fez a cirurgia, mas uma outra veterinária que já deu alguns problemas, eu fiquei sabendo por outros tutores, atrasou demais. Eu fiquei muito irritada porque minha cachorrinha estava horas sem comer para fazer a cirurgia, sem beber água, e eu não falei, obviamente, com ela, porque ela estava em cirurgia, atrasada, mas estava. Falei com a gente, falei, né, tenha santa paciência. Eles são cachorros, não são como a gente, que entendem, né, eles têm, e a cachorrinha é muito pequena, então ficar sem beber água acaba, né, afetando todo o andamento. E aí foram conversar e tal. Mas eu não falei pra ela, falou, tipo, respeite os outros profissionais, respeite os tutores, respeite os animais. Eu não falei pra pessoa, aquilo ficou me matando. Passei a noite com uma dor de garganta terrível. E aí eu até lembrei, falei, gente, a live dessa semana é exatamente isso. O que eu não falei pra aquela mulher, porque ela não respeitou nem os profissionais, nem os tutores, nem os animais, ela não respeitou ninguém. E aquilo ficou entalado na minha garganta, assim, né? E eu tive uma dor de garganta, assim, durante uns 3 dias. Depois foi passando e eu recebi uma mensagem que ela ia, né, sofrer as consequências do que tinha acontecido, ia ter uma conversa, enfim. Porque não era justo o que ela estava fazendo com todos aqueles profissionais. Já era tarde, todo mundo cansado, todo mundo... E ela ali... né, não fazendo o trabalho que deveria fazer. Então, aquilo me deu uma dor de garganta. Então, pensando nisso que eu te falei, sobre as minhas experiências, dor de garganta, psoríase, o ombro, o que você já identificou em você? O que te trava? Quando você tem uma discussão no trabalho, quando você tem um problema na família, aonde dói? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Tá? Por exemplo, quando a garganta fecha, são palavras que você engoliu, como foi meu caso. Ombros pesados é uma responsabilidade, ou nas costas é uma responsabilidade que muitas vezes não é sua. Dor lombar tem a ver muitas vezes com sustento, as articulações de dobrar, a sua flexibilidade diante da vida. Então tem várias causas que eu sugiro que você leia o livro da Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida, que ela tem uma tabela enorme com tudo isso, né? Falta de ar, a pele irritada, alergia, todas as tensões, tudo tem uma explicação. Leia o livro da Louise Hay, mas não deixe de procurar um médico, um especialista, ok? Sempre trate
essas duas partes, a parte física com um médico, bom médico, e procure essa parte mais emocional para tratar também, tá? Os dois juntos é maravilhoso. Então agora nós vamos fazer um exercício para começar aí. O que você vai fazer? Um body scan. Então você vai fechar os olhos e varrer o seu corpo dos pés à cabeça. Fecha os olhos. Vai prestando atenção em cada parte do seu corpo. Aonde tiver tensão, você vai falar assim: corpo, eu te ouço. Você está dizendo que eu preciso de... Você completa a frase. Descansar, soltar, o que for. Então vamos lá. Vai fazendo esse escaneamento do seu corpo. Cada parte que tiver tensão, você fale: corpo, eu te ouço. Você está dizendo que... Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem o exercício. No final, eu quero que vocês anotem, né? Qual foi o sinal, qual foi a mensagem, anota aí no seu caderno. Por exemplo, garganta, falar em paz, falar mais devagar, dar um retorno, falar com tal pessoa. Óbvio, usando a comunicação não violenta, né? Que a gente já falou várias vezes aqui. O importante é você sempre escutar o seu corpo, tá? Outro ponto importante é que existem muitos não ditos da família. A gente aprende a ficar quieta, a se calar para não magoar o outro. E a gente aprende muito a negar o que a gente está sentindo, tanto a parte boa quanto a parte ruim. Quando você fala, né, é considerado, principalmente os cancerianos são considerados dramáticos, porque eles se expressam. E quando, pelo menos na minha família, quando você tá feliz, nossa, como ela tá feliz, como se fosse um crime estar feliz. E eu falo, gente, mas que estranho esse pessoal, né? A gente tá feliz, comemorando, dançando, pra que isso? Então, hoje em dia, óbvio que depois de muito tempo, depois de muitos treinamentos, depois de muito autoconhecimento, hoje eu consigo falar o que eu estou sentindo. Seja raiva, seja medo, seja amor, seja alegria, seja qualquer coisa. Por quê? Nomear o seu sentimento é o primeiro passo para que você consiga avançar, principalmente se for um sentimento ruim. Não, eu sinto ciúmes dessa situação. Esse ciúmes é meu? Esse ciúmes me pertence? Muitas vezes eu pergunto isso porque por histórias da minha família. Nossa, eu fico alegre quando eu faço isso. Eu gosto disso. Então eu não tenho mais medo de nomear os meus sentimentos, porque eu sei que isso faz toda a diferença na minha vida. Mas para pertencer, que a gente fala muito em constelação familiar, muitas vezes a gente ridiculariza alguns sentimentos, porque foi isso que nós aprendemos. Então eu quero que você pense na sua família, como é essa parte de sentimentos, de emoções. Que você, quando você se expressa, quantas coisas que você não disse, que tá aqui, entalado até hoje. Eu não tô falando para você gritar, para você berrar, para você se expressar de uma forma que não seja legal. Mas quantas coisas você engoliu seco? Falar, não, mas você, principalmente, né, quando é algum parente, não, mas você tem que gostar, eu já ouvi isso, você tem que gostar dele, eu não tenho nada. Eu não gosto, a pessoa me fez mal, eu não tenho nada que gostar daquela pessoa. Então, cuidado
com esses não ditos. Eu quero que você pense agora quantos não ditos você não fez. Quantas vezes para pertencer, para não ser excluída, você se calou. E isso está gerando alguma doença. O seu corpo está falando com você. Isso. Quantas vezes você não impôs os limites e você ficou tensa, você segurou aquilo? Quantas vezes você faz algo pro outro, você fica se sentindo cansada, desgastada, porque não era aquilo que você queria fazer, e gera uma tensão, gera um estresse, gera uma raiva, e isso está somatizando dentro de você. E aquilo que você sabe que deveria fazer, não está fazendo, você está ficando com raiva. E você já ficou doente por causa disso. Eu quero que você pense nisso agora e anote aí no seu caderno. Algumas frases que as minhas clientes já ouviram. Por exemplo, aqui ninguém chora. A criança cai, se machuca, ó. Aqui ninguém chora. Menino não chora. Ou, não foi nada. Foi, deixa a criança chorar. Doeu. Tá? Deixa a criança... Você precisa ser perfeita para ser amada, como se alguém fosse perfeita. Não fale dos seus problemas. Eu não estou falando para você falar para todo mundo os seus problemas, mas com uma pessoa certa, com um terapeuta, com um profissional, com uma pessoa de confiança, alguém que existe uma troca para você não somatizar essa dor dentro de você, tá? Então, eu quero que você pense em todas as coisas que te travaram, tudo que te falaram na infância. As frases como homem não chora, você precisa ser igual não sei quem, você tenta ser perfeita. E aí você fica cansada, estressada, já tá num burnout. Quantas pessoas que eu conheço, inclusive numa das minhas formações de coaching, tinha uma pessoa com burnout exatamente por ter sido extremamente cobrada. Ela é extremamente dura com ela. E várias coisas ruins acontecem. Então tem muita gente com burnout de tanta cobrança dos pais de ser perfeito, de querer ser perfeita. Só os pais cobraram? Ou ela se sentiu cobrada? Não interessa. Ela se sentiu assim. Ela é assim e ela precisa lidar com isso. É fácil? Muitas vezes os pais nem fazem tanta essa cobrança. Muito sim, mas a pessoa se sente assim. Por coisas que elas ouvem assim. Aleatórias. Então, pensa nisso. Tudo que você ouviu na sua casa, todos os não ditos, tá? Agora nós vamos para um exercício para você começar a fazer, e depois nós vamos para o nosso plano de 7 dias. Então, o que você pode fazer depois dessa live, depois que você perceber quais são os pontos? Você pode pôr a mão assim, nos ombros, ou assim. Eu prefiro assim, mas você faz como você quer. E você vai respirar em 4 tempos, segurar 4 tempos e soltar em 8. Então, segura e solta. Tem pessoas que podem fazer assim. Tem pessoas que fazem só assim. É como você quiser, tá? Mas inspira em 4, segura 4 e solta em 4. Esse é um bom exercício para você fazer, para você aliviar essa tensão. Se abrace. Eu gosto de ficar assim. Então, se abrace e respire. Se acolha, tá? Um outro exercício que eu já falei aqui, que é o grounding, que é que é chamado aterramento. Eu gosto bastante. Desde que eu aprendi esse exercício, já deve fazer uns 8 anos que eu fui num treinamento e tinha. Então você vai
sentir os seus calcanhares no chão. Você vai ficar bem firme no chão, em pé. E, se possível, que foi como eu fiz, pede para alguém tentar te derrubar. E você não pode deixar a pessoa te derrubar. Você tem que estar aterrada no chão. Sua perna tem que estar bem firme, tá? Esse exercício é maravilhoso. Porque se a pessoa chegar e te empurrar, fizer assim, você não tá ali no momento presente. Então é preciso você fazer esse aterramento. Não deixar ninguém te derrubar. São 2 exercícios muito bons que ajudam você se regular. Antes de conversar com alguém, principalmente se for uma conversa difícil, eu sugiro que você faça um desses 2 exercícios ou uma meditação ou apenas uma respiração de pelo menos 2 minutos. Tá? Senta, inspira, respira, inspira e expira durante esses 90 segundos. 2 minutos. Melhor. Quanto mais, melhor. Coloca uma música, porque isso vai baixar a sua ansiedade e você vai conseguir ter uma conversa mais produtiva com a pessoa. Tudo isso é para quê? Para o seu corpo que fala passar a mensagem correta durante uma conversa. Então, nós estamos abordando vários temas aqui. As dores, as doenças que você já teve, as palavras engolidas, tudo que você engoliu na infância e como você se expressar. Tudo isso é o seu corpo falando. Porque já pensou quando uma pessoa chega totalmente atropelada, correndo, é essa mensagem que ela está passando para o outro. Ou ela chega com raiva impulsiva, é essa a primeira mensagem que você está passando para o outro. É isso que você quer passar? Então, primeiro, ouça seu corpo e preste atenção na mensagem que você está passando para o outro. Se é uma mensagem afetiva ou agressiva. É uma mensagem de empatia ou de antipatia. Então, cuidado com essas mensagens. Agora eu vou falar os 7 dias para você fazer, como a gente tem feito, né? Esses exercícios de 7 dias para você ir fazendo entre uma live e outra, para que você mantenha o seu nível energético alto, para que você prospere em todas as áreas da sua vida. Então, primeira coisa, hoje, tá? O que você vai fazer? Quais são os 3 sinais que você já percebeu no seu corpo? Se você já percebeu esses 3 sinais, agora que a gente fez esse escaneamento, o que você vai fazer? Tentar lembrar qual foi o gatilho que ocasionou isso. Como eu te contei, eu não consegui me expressar sexta-feira para a pessoa que estava causando e eu tive uma dor de garganta, porque eu não consegui falar para ela, ó, respeite as pessoas, né? Nós todos aqui estamos aqui, cada um, né, com a sua função, cada médico veterinário com a sua função, cada tutor, cada animal com um problema, respeite. Eu não consegui falar isso. Então, o gatilho foi isso. A minha necessidade era de falar isso para a pessoa. Consegui que o meu objetivo fosse atingido, minha dor de garganta passou. Depois que as coisas andaram. Então, quais são os 3 sinais do seu corpo? No meu caso, falei que foi a dor de garganta. Qual foi o gatilho? Eu não falar qual era a necessidade. Então, isso que você vai anotar hoje. Amanhã, você vai fazer a regulação que eu sugeri aqui. Você vai inspirar em 4, segurar 4 e expirar em 8. Depois que você fizer essa respiração, você vai alongar assim o pescoço, sabe? Para trás, para o lado, para frente. Aliviar essa tensão que geralmente fica aqui nos ombros, assim, sabe? Todo esse peso que a gente carrega do dia a dia. Então, faz um alongamento, puxando pro lado, assim, na diagonal. Faça um alongamento dessa parte aqui. Depois que você alongou,
Mexa seu corpo, pode pôr uma música animada, mexer um pouco, pelo menos durante 1 minuto, né? Dia 2. Dia 3, o que você vai ter uma conversa adulta? Você vai escolher uma pessoa e ter uma conversa adulta. Aquela pessoa que tá aqui, tapado, para aliviar esta parte, para que não vire algo pior. Então fala o que você tem para falar, usando o que a gente fala sobre a comunicação não violenta. Então, quando X coisas acontecem, eu me sinto assim, tá? É sempre eu me sinto. Você pode, eu preciso que você faça determinada coisa para que eu não me sinta assim, mas use a comunicação violenta. Expresse o que você sente e o que você gostaria que acontecesse. Mas sempre eu me sinto. Não chega assim na acusação. Não acuse. Não chega, você faz isso, você faz aquilo. Não adianta. Isso vai piorar, tá? Dia 4. Estabeleça um limite que você vem adiando, né? Que o seu corpo está pedindo. Qual é o limite que o seu corpo está pedindo? Tem tarefa, um horário, o que o seu corpo está pedindo? Estabeleça esse limite. Dia 5. Eu adoro esse exercício do dia 5. Eu faço sempre. Você vai escrever tudo que você tem vontade. Você vai jogar no papel, sem censura nenhuma, ninguém vai ver. Joga tudo aquilo, toda aquela raiva no papel. Eu jogo, nem penso se está escrito certo em português, às vezes eu faço seta, eu rabisco mesmo. Adoro esse exercício. Me ajuda muito, já vem me ajudando muito. Minhas clientes fazem, principalmente as da mentoria, quando elas querem esvaziar aquela raiva que está dentro, joga no papel. A melhor coisa que você pode fazer. Joga no papel, rasga, queima e acabou. Faça o seu ritual. Eu gosto de rasgar e queimar, tá? Eu, pessoalmente. Dia 6. Arrume algum ambiente na sua casa. Por quê? Porque o corpo, para relaxar. Quando as coisas estão visualmente organizadas, limpas, claras, ajuda a relaxar a mente e, consequentemente, o corpo. Uma coisa está interligada à outra. E quando eu entro na minha casa, tudo limpo, organizado, tudo no lugar, bonitinho, aquele cheiro agradável, aquele aroma maravilhoso, nossa, eu fico bem feliz, relaxa minha mente. Então eu procuro sempre deixar minha casa muito limpa e organizada. E no dia 7, você vai fazer uma caminhada, de preferência no sol, que o sol é energia, é vida. Quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe que eu sempre posto foto, principalmente quando tá sol. Eu fico na minha hora do almoço tomando um sol. Fim de semana eu amo tomar sol. Não vejo a hora disso voltar, para que a gente relaxe. O sol é energia. Então esse é o plano de 7 dias. Não deixe de fazer. O que mais você pode fazer? Tá? O Tony Robbins, eu gosto muito eu já li vários livros dele. Ele fala muito da fisiologia, né? De abrir o peito, levantar o queixo, se sentir empoderada, respirar. Pode ser com a mão na cintura, que esse exercício é muito bom. Então, mude a fisiologia do seu corpo. Se o seu foco está sempre no problema, na doença, mude para o próximo passo. Para de ficar focado só no problema. Qual é o próximo passo para fazer isso? Tô com dor no pulso. O que eu posso fazer? Agendar um ortopedista? Procurar alguém que faça um reiki? Enfim, qualquer coisa. Qual é o próximo passo para você resolver isso que está te incomodando? Essa dor de garganta, essa dor nas costas, esse peso nos ombros?
Dê um próximo passo. Para de ficar só se lamentando que tá doendo. Isso não vai resolver, tá? E mude a sua linguagem, como eu falo sempre, do eu não consigo para eu estou aprendendo, eu me autorizo. O que a gente vai fazer agora? Responder as perguntas e depois, no final, eu vou dar algumas sugestões de frases de poder para vocês, tá? E as perguntas. Peraí, só um minuto que eu vou aumentar aqui. Como saber se é sintoma físico, real ou emocional? Sempre o médico. Para começar, sempre o médico, tá? Qual é a intensidade disso? Qual é a duração? Quanto tempo isso vem acontecendo? O médico está resolvendo? Então, continue no médico e procure alguma ajuda. Se pergunte o que estava acontecendo antes desse sintoma. O que vinha acontecendo antes disso? Quando eu tive o problema que eu tive em 2023, foi a pergunta que eu me fiz. O que estava acontecendo? O que aconteceu durante o ano para que eu tivesse o problema que eu tive no final do ano? E foi uma série de coisas. Eu fiz uma lista enorme de coisas que estavam acontecendo e aquilo acumulou e estourou literalmente. Então, e depois, quando as coisas, né, foram se encaixando, eu falei, gente, depois, né, quando eu fiz a cirurgia, eu já estava preparada para aquele momento, porque eu já tinha feito todo um escaneamento na minha vida para não voltar mais. Hoje em dia existe ainda a possibilidade de voltar? Existe, mas quando eu percebo que eu tô começando a entrar naquele ciclo, eu já saio, já nem dou o primeiro passo. A hora que começa alguns ruídos, já era, porque eu sei o que pode acontecer. Então eu já me afasto. Então eu já me previno. Então, cuidado com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Eu fui só no médico? Não. Tá? Eu fui excelentes médicos, um dos melhores do país. Mas não foi só isso. Tá? Meu corpo trava. Garganta, peito, quando preciso falar. O que faço na hora? Faça aquelas respirações. Ou faça as respirações e se você conseguir, estiver num lugar que dê para você deitar ou pelo menos sentar, coloque uma música, mesmo que seja com fone, quer dizer, até de preferência que seja com fone, e vai falando, eu relaxo meus dedos dos pés, eu relaxo meu pé, eu relaxo meu calcanhar, vai subindo. Vai indo relaxando todo o seu corpo, mentalizando cada parte do seu corpo. Pode ser eu relaxo ou eu solto, o que você preferir. É ótimo esse exercício. Eu tô falando só várias coisas que eu faço. Eu olho de alguém que passou por uma situação bem complicada, então vamos lá. Por que acordo com mandíbula dolorida? Provavelmente é bruxismo, né? Às vezes, procure um dentista, no caso. Raiva, excesso de controle. Quem geralmente tem bruxismo tem excesso de controle. Né? Tem uma frase, quem não dorme, que eu até brinco com os meus amigos, que eles falam assim, eu não dorme. Eu não consigo dormir, e às vezes eu durmo muito. Eu durmo umas 10 horas por noite, assim. Quem não dorme dizem que tá vigiando alguém. Eu falei, eu não tô vigiando ninguém, né? Tirando quando minha cachorrinha passa mal. Alguma coisa. Eu durmo muito, então eu não tô vigiando ninguém. Mas quem não dorme dizem que está vigiando alguém. Então, se você tem problema de insônia, se pergunte quem você tá vigiando, tá? Ombros, colunas pesados. É só postura? Não. É também, no caso, procure um ortopedista, um especialista.
Se for algo mais grave, faça todos os exames de ressonância, tudo o que pedirem, por favor. Não deixe de fazer nada disso. Mas se pergunte o que você vem carregando nas costas. Qual é o peso que você vem carregando? Eu faço algumas constelações sobre isso. Cada um tem uma história, cada um tem uma família, cada um tem um problema. Por isso que eu não vou dar os exemplos daqui, para que ninguém saia acusando ninguém. Mas, depois de procurar um médico, ortopedista, fazer uma ressonância, se pergunte o que você vem carregando. Ansiedade, falta de ar, nossa, nó no estômago, como sair desse pico? Tenta mudar a sua fisiologia, como eu te falei, mudar o foco no problema, respirar, meditar e, claro, procurar um médico. Como diferenciar intuição de medo? A intuição é calma e clara. O medo não, né? É urgente, é catastrófico. O que são não ditos da família e como viram sintomas? São assuntos proibidos. Raiva, traição, abuso, perdas, algumas coisas assim, tá? Como falar com a família sem brigar se me chamam de ser sensível demais? Ai, usa um limite adulto. Eu entendo sua visão pra mim, mas eu sinto desse jeito. Tá? Eu sou assim, eu vou me cuidar. Não dá muita explicação. Cada um sente de um jeito. Cada um tem uma intensidade. E o seu corpo gritar depois que eu coloco... É normal... calma. É normal o corpo gritar depois que eu coloco um limite? É normal. Porque o corpo está acostumado com isso. Com você não impor o limite. Por que fico doente nas férias? Porque o corpo sai do modo luta e cobra conta. Teve uma vez que eu tava muito, assim, num ritmo de trabalho extremamente intenso e eu fui pra Punta Cana. Eu fui passar uma semana lá em Punta Cana. O meu corpo, quando chegou lá, não podia fazer assim, encostar assim, porque ele foi relaxando, assim. Eu demorei uns 3 dias de tanta dor no corpo que eu tinha, de tão tensa que eu tava. Aí ele foi relaxando, mas, nossa, foi doendo, depois foi aliviando, mas foi bem esquisito. Foi mais uma que o meu corpo estava falando que eu tinha que ter parado, né? Antes, inclusive. Existe prática rápida para desligar a mente à noite? Por que eu durmo tantas horas? Primeiro, eu não fico na tela. Eu fico na tela até umas 7 horas, até porque eu não vejo muita televisão, né? Então, e celular também, o celular entra no modo noturno muito cedo. Tela, meditação... ajuda a você desligar à noite. Pele irritada, coceira, tem relação com limites? Frequentemente sim, tá? Mas preciso investigar melhor isso. Como usar o corpo como bússola para tomar decisões? Pense nas opções A ou B. Pense na opção. Vê se seu corpo tensiona em algum lugar. Pense na opção B. Como seu corpo reage. Você quer usar como bússola, né? O que fazer quando a fome some e come muito? Ou explodo na comida? Ou some a fome ou você explode na comida? Isso significa que você está totalmente regulada. Então, eu acredito que você precise de uma ajuda terapêutica. Não só de um nutricionista, mas de uma ajuda terapêutica, tá?
Como ensinar meus filhos a ouvirem o corpo sem drama? Primeiro, pelo exemplo. Você começa a ouvir seu corpo. Depois você consegue ensinar os seus filhos a ouvir o corpo deles. É sempre pelo exemplo. E deixar eles nomearem o que eles estão sentindo. O que você está sentindo? Raiva. Tá doendo meu joelho. Ou, não estou me sentindo bem. Deixe eles nomearem os sentimentos. Mas primeiro você precisa fazer isso, tá? E quando eu sei que preciso mudar algo que eu não preciso... Peraí, vou começar de novo. E quando eu sei que preciso mudar algo, mas não consigo, isso é um bloqueio, uma proteção antiga. Começa 1% por dia. 1%, micropassos. Tá? Ligar, mandar um e-mail, pedir uma reunião, mandar uma mensagem. A confiança vem depois da ação. Posso tratar sozinha ou preciso de terapia ou constelação? O autocuidado ajuda, mas sugiro que você procure um profissional. Sempre. Por algo físico, que você já identificou, um médico especialista. E aí você pode sim para outros tipos de terapia. Tanto a constelação, reiki, enfim, qualquer outra coisa. Mas procure sempre um médico. Qual o primeiro passo depois da live? Fazer o body scan e fazer o exercício do dia. Como eu tinha prometido, algumas frases que podem te ajudar, tá? Eu me escuto e me respeito. Meu corpo é meu aliado e não meu inimigo. Eu me escuto e me respeito. Meu corpo é meu aliado e meu inimigo. Mais alguma? Eu honro a minha origem e sigo leve. Honre seus pais, honre seus avós, mas siga em frente. Não carregue o peso deles, que é muito pesado. E você não vai conseguir, você vai só travar sua vida, tá? Próxima live sobre não merecimento, que é um dos pontos que mais atrapalham a sua prosperidade. Não merecimento. Então, heranças invisíveis do não merecimento. Quem quer prosperar, quem quer ter relacionamento, saúde, dinheiro, assistam a próxima live, que nós vamos falar muito sobre não merecimento, ok? Até a próxima live.